Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Tenho 1,63 m de altura, meu cabelo é preto na altura do ombro, minha pele é parda. Hoje estou com uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. Vamos ao processo de construção do nosso conhecimento, de aprendizado e de fortalecimento para que possamos todos crescer. E o nosso tema é sobre idosos gamers. E então, nós temos aqui dois idosos ativos, bem atentos e empolgados em um jogo de videogame. Mais digitalizados, os idosos descobrem os benefícios dos videogames. Além de brincar, eles mantêm a saúde mental em dia. Não é de hoje que a tecnologia deixou de ser um hobby exclusivo dos jovens. Sessentões, setentões, oitentões, ou até mais do que isso, representam fatias relevantes do consumo de produtos eletrônicos e recebem a atenção crescente da indústria que desenvolve estratégias específicas para despertar o interesse desse público. Foi assim com os smartphones, e-readers, tablets e outros gadgets. Agora, a nova fronteira da digitalização, que a turma grisalha está desbravando, é ainda mais ousada: o mundo dos games. O setor cresce em ritmo acelerado e em todas as faixas etárias, fenômeno que ganhou impulso com o isolamento social imposto pela pandemia. Em 2021, o valor movimentado pela indústria de videogames superou os 300 bilhões de dólares, mais do que os mercados de música e cinema combinados, segundo a consultoria Accenture. O mundo tem 2,7 bilhões de gamers e o número deverá chegar a 3,1 bilhões até 2024. A surpresa vem agora. Parte significativa desse público será composta de pessoas da terceira idade. Então, aqui temos dois idosos jogando, bastante empolgados e envolvidos no jogo, certo? Fazendo jus ao texto. De acordo com dados da empresa de pesquisa Euromonitor, 21% dos cidadãos com mais de 60 anos jogam videogames no mundo. O número chama a atenção, mas faz sentido. A mesma pesquisa mostrou que 82% dos consumidores com 6 décadas ou mais de vida têm acesso a smartphones e 45% utilizam aplicativos de banco. Com esse grau de digitalização e a facilidade de jogar em aparelhos de celular, o acesso aos games passa a ser um caminho natural. Tanto é assim que, nos últimos 3 anos, detectou-se o aumento de 32% entre os gamers de 55 a 64 anos, conforme levantamento da Global Web Index. O interesse dos veteranos por jogos eletrônicos cresceu de tal maneira que já existem até blogueiros gamers com muitos anos de vida. Um dos melhores exemplos é a japonesa Mako Mori, considerada pelo Guinness a gamer mais velha do planeta. Na casa dos 90 anos, ela conta com pouco mais de 534 mil seguidores. Pelo YouTube, eles assistem à desenvoltura com que Mori passeia por jogos agressivos, como GTA V e Resident Evil, ou títulos contemplativos como Minecraft. E aqui um outro exemplo de um idoso jogando em um ambiente hospitalar. Com certeza, aqui o intuito é a distração, não é? E a descontração desse momento. Outros canais para esse público são ainda mais populares. Além de proporcionar diversão e prazer, videogames podem ser especialmente interessantes para os mais velhos em razão dos benefícios à saúde física e mental que eles podem oferecer. De acordo com um estudo publicado no periódico científico
Proceeding of the National Academy of Science. Gamers de 70 a 80 anos de idade são capazes de realizar diversas tarefas com a mesma habilidade de pessoas até 50 anos mais jovens, uma vez que a coordenação motora e a atividade cognitiva exigida pela prática mantém o cérebro mais jovem. Pesquisas mostram ainda que o hábito de jogar videogames pode eventualmente desacelerar o surgimento de doenças neurológicas como Alzheimer. São benefícios significativos, segundo apontam os estudos, afirma Venceslau Coelho, médico do Serviço Geriatra do Hospital das Clínicas. É uma forma de treinar a atenção e memória a partir da diversão que os games oferecem. Os idosos estão protegendo o cérebro ao jogar. Aqui, um exemplo do avô, possivelmente avô, e neto jogando juntos, compartilhando um momento de alegria e diversão no videogame. Isso ocorre porque jogos eletrônicos exigem que a pessoa realize diferentes tarefas em ordens específicas, utilize o raciocínio lógico, planeje suas próximas ações e explore o ambiente ao seu redor, atitudes que certamente estimulam a mente. Em um estudo, voluntários de 55 a 75 anos passaram meia hora jogando o clássico Super Mario 64 diariamente durante 6 meses. Ao final da pesquisa, publicada no periódico científico PLOS ONE, eles apresentaram melhoria na memória de curto prazo e maiores quantidades de matéria cinzenta no cérebro do que aqueles que não tinham o hábito de jogar. Os games também oferecem benefícios sociais. Muitos permitem que os praticantes disputem partidas online, interagindo com pessoas em diversas partes do mundo. Embora o envelhecimento seja um destino inevitável, já é possível, com a ajuda da ciência e da medicina, retardar alguns de seus piores efeitos. Se for para trabalhar a mente, por que não fazer isso enquanto a pessoa se diverte? Não há dúvida, está na hora de o vovô e a vovó entrarem no jogo. E agora? O que vamos fazer? Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a sua continuidade. Como? Analisando os elementos coesivos. Vamos lá? E agora? A coesão é responsável pelos sentidos presentes na superfície textual. Ela também assegura uma boa sequenciação dos acontecimentos dentro de um texto e é conexão linguística que possibilita a costura das ideias dentro de um texto. Então, vamos à prática. Vamos conhecer alguns exemplos de coesão no texto sobre idosos gamers? Para começar, vamos buscar nos textos todas as formas de fazer referência ao idoso ou aos idosos. Por isso que a palavra-chave é no plural, idosos. Então, mais digitalizados, os idosos descobrem os benefícios dos videogames. Além de brincar, eles mantêm a saúde mental em dia. Eles aqui é uma referência ao idoso. É uma maneira de retomar utilizando o pronome. Sessentões, setentões, também é uma referência a idosos. Então, relação lógica da idade, uma vez que o termo idoso está associado ao tempo de vida estipulado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Estatuto do Idoso. Aqui, agora a nova fronteira da digitalização, que é a turma grisalha. A turma grisalha é justamente o idoso. A surpresa vem agora. Parte significativa desse público será composta de pessoas da terceira idade. Essa expressão, pessoas da terceira idade, é uma nomenclatura que se dá à divisão da idade pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, OMS. Ok? Duas maneiras aqui de se referir a idosos.
Vamos lá, gente, um outro ponto. 21% dos cidadãos com mais de 60 anos são os idosos, certo? Na sociedade, cidadãos com especificação de idade. Agora, um outro exemplo. A mesma pesquisa mostrou que 82% dos consumidores com 6 décadas é a mesma coisa que 60, certo? Ou mais de vida, têm acesso a smartphones. Então, é uma categorização de consumidor com delimitação de idade, certo? Aqui, além de proporcionar diversão e prazer, videogames podem ser especialmente interessantes para os mais velhos, em razão dos benefícios à saúde física e mental que eles podem oferecer. Então, aqui, mais velhos em contraponto com mais novos. Refere-se ao tempo de vida, fazendo esse contraste e comparando. Esses mais velhos são os idosos. Nós temos também um outro exemplo. Outros canais para esse público são ainda mais populares. Quem é esse público? O público do idoso, ou dos idosos, ou dos mais velhos, que é uma constatação de que os idosos fazem parte de um público específico, ou seja, o público dos gamers. Então, gamers idosos. Outro exemplo. Se for para trabalhar a mente, por que não fazer isso enquanto a pessoa se diverte? Não há dúvida, está na hora de o vovô e a vovó entrarem no jogo. Bom, aqui tem a pressuposição de que toda pessoa idosa ela é avó ou avô. Então, a retomada da palavra idosos pressupondo que são avós, certo? Avô e avó são idosos. Aqui não dá para generalizar, ok? Bom, o nosso trabalho a partir do texto Idosos Gamers, estudamos a coesão, conexão no texto, certo? Bom, essa coesão por substituição, por exemplo, colocando uma outra palavra com sentido similar, como mais velho, no lugar de idosos. A coesão por repetição, colocamos a palavra idosos ou colocamos a faixa etária várias vezes, repetindo aí os termos ou as palavras. A costura textual, porque o texto fica menos cansativo, mais claro e objetivo e utiliza a riqueza de vocabulários e expressões para substituir uma palavra. E a coesão como continuidade textual. O texto precisa de uma continuidade. Qual foi o assunto-chave? Idosos. Então, quem elaborou o texto teve a articulação bela de fazer a conexão entre as palavras e costurar o texto de forma bem alinhada, lógica e precisa. Nosso desafio: idosos gamers. Público cresceu 32% em 3 anos, diz pesquisa. Há um apetite cada dia maior por jogos entre os idosos gamers. De acordo com um estudo feito pela Global Web Index, GWI, empresa que trabalha com pesquisas de marketing. Nos últimos 3 anos, houve uma alta de 32% entre os jogadores da faixa etária de 55 a 64 anos, segundo o relatório. Os gamers são frequentemente retratados na mídia de uma certa maneira, mas como acontece com muitos estereótipos, eles não são necessariamente quem você pensa que são, afirma David Melia, vice-presidente de esportes e jogos da GWI. Outro dado importante levantado é que 24% dos pais e avós estão considerando a jogatina com os filhos e netos um momento para a família. E agora, leia atentamente o texto e identifique a quem o termo destacado faz referência. Qual é o termo destacado? Eles. Faz referência a quem? Vamos lá? Olha, bye, um beijo, muito obrigada e até a próxima